Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de gases perfeitos. E, obviamente, como eu já cansei de falar para vocês aqui no canal, quando a aula fica muito grande, a gente divide ela porque ninguém merece uma aula longa demais, né? Então, o que a gente sabe de gases? PVT igual a Pavotó, que responde coisa dessa, mas ele vai servir quando? Caso a massa nem a composição do gás mude. Legal? Então, PVT e Pavotó resolve muita coisa. Só que digamos que você tem uma situação em que parte do gás vaze ou você aumente ali onde está teu volume de gás, você precisa de uma lei mais geral, concorda? Então, a gente vai passar a trabalhar com essa daqui, ó. Pressão multiplicado pelo volume é igual ao número de moles multiplicado por R, que é uma constante universal, vamos detalhar um pouco aí, multiplicado pela temperatura. Primeira coisa que você já deve estar pensando é que se a gente está trabalhando com gases, normalmente vamos trabalhar com a temperatura sempre em Kelvin. Então, T em Kelvin. Legal? Então, vamos a partir daí parar para pensar qual é a constante universal dos gases. Eu estou seguindo dois parâmetros aqui, um sistema internacional, que dá 8,31 no SI, que todas essas grandezas envolvidas, e essa daqui que é muito corriqueira, mas mais utilizada, tá? E a gente vai se apegar a ela na aula de hoje, porque é o que está no livro que a gente segue, que é o Ramalho, Os Fundamentos da Física, beleza? Mas nada impediria da gente trabalhar assim, tranquilaço? Aí eu já falei para vocês e vou dar uma insistida de que se você tem uma fórmula e você está preocupado em decorar ela, mas é uma fórmula que tem uma constante qualquer, você não precisa decorar a fórmula. Basta você trabalhar com a dimensional, vamos ver essa daqui, por exemplo, para você ver que não precisa, legal? Então a dimensional de R aqui, ó, vamos lá. Metro cúbico, opa, isso é volume. Pascal, isso é pressão. Kelvin, isso é temperatura. Como está elevado a -1, está dividindo. E mol, o número de moles. Então, repara que você constrói a mesma fórmula, multiplicando o cruzado, você chega nela. Beleza? Então, é uma fórmula que você não tem que decorar, porque o valor que ele te dá aí é 8,31 no sistema internacional, 0,82, ó. Para aqui, ó. Pressão, volume dividido por temperatura e o número de moles. Lógico, você tem que ter o conhecimento básico do assunto, mas é uma fórmula que não precisa decorar, uma vez que esses valores aqui são oferecidos, tá legal? Bem, aí você fala, nem sempre foi assim, né? Antigamente tinha que saber muita coisa de cor, e eu passei por isso. Por exemplo, deixei aqui um trechinho da tabela periódica que eu sei de cor até hoje, né? Banco de Crédito Nacional, órgão falido. Gente, eu não posso dizer o quanto eu discordo da obrigação de eu ter que decorado isso, né? Hoje li na carta, Bela Magnólia casou com o senhor Barão. Pô, uma porrada de coisa que a gente ficava fazendo frasezinha para saber tabela periódica de cor. Gente, é uma estupidez. Tabela periódica é uma tabela que, poxa, lógico que você tem que ter familiaridade com ela, mas decorar a tabela periódica não leva ninguém a lugar nenhum, beleza? Bem, isso dito, vamos pensar o que é o número de moles. O número de moles é a massa de no caso aqui a gente está falando de gás, né? A massa de um gás, dividido pela massa molar. E como é que você vai saber a massa molar, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 64 gramas de oxigênio. Quantos moles dá isso? Bem, oxigênio, você vai lá na tabela periódica, tá? O2. Então eu tenho 2 vezes, aí você coloca aqui, ó, 16. Quem é 16? É a massa atômica do oxigênio. Então, 2 vezes 16, 32 gramas. Quer dizer que 1 mol de oxigênio vai ter 32 gramas, enxergaram? Então, você pega esse 64, que é a massa, divide pela massa molar, no caso aqui 32, para poder chegar à conclusão de que 64 gramas corresponde a 2 moles de oxigênio. Show de bola? Beleza! Bem, pessoal, o resto é conta. Primeira que a gente botou aqui, o volume ocupado por um gás nas CNTPs,
Tá? Então já deixei aqui uma atmosfera, o volume que eu quero saber, temperatura aí. Opa, em Celsius, a gente vai ter que mexer nisso aí, tá? E um mol, legal? Então vamos lá. PV é igual a nRT. Pressão, uma atmosfera. Volume é o que eu quero saber. Número de moles, o que um mol ocupa. R, vamos lá. 0,082 vezes a temperatura, opa, 0,273. Tá legal? Porque a gente tem que trabalhar sempre com Kelvin. Tá legal? Então, o volume vai ser igual a 0,082 vezes 273. Tem uma continha aí para fazer. Eu já deixei anotado, tá? Vai dar 22,386. Legal? Isso aí é braço, então deixa isso quieto aí. A gente trabalha com um padrão, né? Três casas aí na unidade de grandeza, então 22,4 litros. Tranquilaço, pessoal? Vida que segue. Ok. Agora, olha só. Digamos que eu tenho um volume de 49,2 litros de um gás a pressão de 3 atmosferas, a temperatura de 27 graus, tá? Não é um gás qualquer, é o metano. Então, o metano é CH4. Legal? Vamos pegar aquele trechinho de tabela periódica que eu fiz, ó. Carbono, 12. Hidrogênio não está nessa tabela, mas é 1, né? Então, ó. Como é que vai ficar a massa molecular? A massa molecular do metano vai ser, ó, 12 mais hidrogênio são 4 vezes 1, então 16 gramas, tá legal? Então esse M aqui, a massa molecular, que é a primeira pergunta que eu já fiz, de 16 gramas. Eu vou precisar disso para poder fazer as contas, tá? Porque eu tô querendo saber a massa de metano que fica nessas condições. Vamos lá. PV, o ANRT, pressão, 3 atmosferas, volume. Volume é o que eu quero saber, então, vamos lá. Número de moles. Não, desculpa. Volume não é o que eu quero saber, não. O volume está informado ali, 49,2 litros. Bem, está naquela grandeza, né? Número de moles, é o que eu quero saber. Está naquelas grandezas, litros. Já converti, vou converter isso aqui para Kelvin, a atmosfera. Então, nessa grandeza, o R 0,082. Multiplicado pela temperatura, ó, 273 mais 27, então 300 Kelvin. Legal? Então vamos lá. Começar a cortar aí o que dá para cortar. Aqui dá 100. Legal? 100 vezes 0,082, então aqui dá 8,2 N, é igual a 49,2. Então, o número de moles vai ser 492 dividido por 82. Gente, isso dá 6, né? Ó, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 8, 48, com 1, 49. Então, eu tenho 6 moles aqui. Legal? Com o número de moles, o que eu vou ter? Ó? O número de moles é a massa dividido pela massa molar. Então, a massa vai ser o número de moles multiplicado pela massa molar. Então, a massa vai ser 6 vezes 16. 6 vezes 6, 36. 6 mais 3, 96 gramas de metano que a gente tem para chegar a essas condições. Tranquilaço, pessoal? Vida que segue. Então, vamos lá. Mais um aí para a gente treinar. Uma certa massa de vapor d'água está a 127 Celsius. Opa, vamos passar isso para Kelvin? Bem, se fosse 27, daria 300, mais 100, 400 Kelvin. Legal? Volume 1, 2, 3, é até bonitinho, né? Eu estou querendo saber o número de moles e a massa. Então, vamos lá. PV é igual a nRT. Aconselhado pelo Flávio Rocha, remo não pula etapa, coloca a fórmula. Então, a pressão, 2 atmosferas. Volume, 1, 2, 3. Número de moles, é o que eu quero saber. R, ó, atmosfera, beleza. Litro, beleza. Mol, beleza. Kelvin, todas as grandezas estão bonitinhas. Então, posso trabalhar direto, não tem nenhuma conversão para fazer. Então, 0,082. Temperatura de
400 Kelvin. Então vamos lá. Vou cortar 2 com 2 aqui, vai dar 200. Então, aqui 200. Então, 8,2, 16,4, tá? Vezes 2. 1, 2, 3. Então, o número de moles vai ser 1, 2, 3, dividido por 16,4, ou seja, 1, 2, 3, 0, dividido por 164. Gente, achei que ia apelar com a calculadora. Dei uma pausa aí para não perder muito tempo de vocês. Dividindo um por outro, 7,5. Ok? É o número de moles. Bem, se eu quiser saber a massa, o que eu vou ter? Ó? Aqui já matou. 7,5 moles. Legal? Então, água. Então, H2O. Oxigênio, deixa eu ver lá, se eu não me engano é 16. Cadê? Tá aqui, 16. Enxergaram? Show de bola. Aquela minha tabela periódica já está toda rabiscada. Vamos lá. Número de moles, massa dividido pela massa molar. Então, a massa vai ser o número de moles vezes a massa molar. O que eu vou ter? 7,5 vezes oxigênio é 16, 18. Gente, tem um jeito de multiplicar aqui, que é multiplicar isso aqui por 2, 15, dividir aqui por 2, 9. 9 vezes 5, 45. 9 mais 5, 13. 135 gramas de água, de vapor d'água que a gente tem aí para ficar nessas condições. Combinado, pessoal? Bem, olha só. Esse aqui sai por PVT por Votó. Legal? Mas eu quero mostrar que dá para fazer pela Lei Geral dos Gases também, tá legal? Então vamos lá. Você tem a temperatura de 27 graus Celsius, passa para 54 graus Celsius, a mesma massa de ar, ou seja, a mesma massa, todas as condições. Qual é a relação dos volumes? O ar vai ter que expandir, né? Então, ó, PVT, ó, por Votó. Legal? Divido tudo por tudo, o que dá. Então vamos lá. Eu quero saber V sobre Vó. Eu não estou falando nada da pressão, então vou supor que a pressão do ar se manteve aqui, ó. R é constante universal, então, se é constante não muda. O número de moles eu estou dizendo que não muda também. Então eu vou ter que V dividido por Vó é T dividido por Tó. Viu como é que tá? Que sair o PVT por Votó sai daí? Beleza. Então, o volume que eu quero, dividido pelo volume inicial, é a razão das temperaturas. Só que a gente tem que passar isso para Kelvin. Então, embaixo eu tenho 300, né? Já 273 mais 27 dá 300. Daqui eu sumi mais 30, 330. Se eu cortar isso aí, dá 33 por 30, que dá 11 por 10. Ou, se você preferir, V dividido por Vó dá 1,1. Ou 11 décimos. Legal, pessoal? Show de bola? Quer dizer que você, a partir do momento que você sabe esse aqui, você não precisa mais saber PVT por Votó. Legal? Bem, aí eu teria que manipular aqui, né? Teria que... Mas enfim, dá no mesmo. Eu tenho a massa de um gás que está a pressão de 3 atmosferas, ele sangra, tá? Então quer dizer que parte do gás esvai, dependendo do gás que for, espero que não seja um gás venenoso. Se a temperatura inicial é Tó, e T é igual, o volume é igual, quanta massa saiu do gás, né? Por exemplo, digamos que você tenha 15 quilos de um gás qualquer, 3 atmosferas, num recipiente fechado. O gás tem que sair lentamente, senão vai variar a temperatura. Então, vamos lá. Mesmo processo, PVNRT. Então, NR. Legal? Esse aqui não dá para usar PVT por Votó porque o número de moles variou. Tá legal? Então, já não é mais o mesmo número. N e nó. Tá? Agora, repara aqui, ó. O número de moles é
a massa molar, massa dividido pela massa molar. Então, o número de moles é proporcional à massa. Na hora que eu cortar aqui, o que eu vou ter? Massa dividido pela massa inicial, pela questão da proporção. R é uma constante, não muda. Ele diz que T e Tó não muda. Ele diz que V e Vó não muda. Então eu vou ter, massa sobre massa inicial é pressão de 3 atmosferas dividido... Não, a pressão inicial que é de 3 atmosferas, desculpa. Tá? E pressão final 2,8. Legal? Só que ele disse que a massa inicial é de 15 kg. Então, dividido pela massa aqui. Então, basta cortar aqui, 5. Então, a massa de gás que eu vou ter, 5 vezes 2,8. Aquele processinho, né? Vou multiplicar aqui por 2. Vou dividir aqui por 2. Então, a massa, 10 vezes 1,4, a massa vai ser de 14 kg. Só que eu quero não a massa, mas a variação de massa. Eu tinha uma massa de 15, passei a ter uma massa de 14, e a massa variou em menos 1 kg. Ou seja, 1 kg de gás foi sangrado, tá ok? Não chega a ser uma palavra técnica, né? Mas dá pra entender bem, né? Pessoal, viram que não tem mistério nenhum? Gases perfeitos, com ou sem variação de massa, morre fácil, é uma matéria super agradável. Espero que vocês tenham gostado, acompanhando bem a explicação, e fica aquele abraço.